Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? E se eu te dissesse que se você tiver R$ 100.000, você já consegue receber aí um valor mensal todos os meses de renda passiva sem trabalhar? Você acreditaria nisso? Mas será que com R$ 100.000 a renda passiva que esse valor te gera é suficiente para cobrir os seus custos fixos e você viver aí na beira da praia sem fazer nada? Então, nesse vídeo a gente vai trazer aqui algumas comparações de investimentos para que vocês possam ver quanto cada um deles gera de renda passiva e se realmente com R$ 100.000 você já consegue viver de renda. E se você é novo nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nabile e aqui a gente fala sobre investimentos e finanças. E essa pergunta dos R$ 100.000 é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Se é possível viver com R$ 100.000 gerando renda passiva? Então eu vou mostrar para vocês alguns cálculos que eu fiz aqui, também algumas comparações de investimentos com as taxas atuais do mercado e você vai descobrir exatamente quanto cada tipo de investimento paga e se isso pode aí custear os seus custos mensais. Então, a gente vai começar essa análise com alguns tipos de investimentos que eu vou mostrando aqui para vocês ao decorrer do vídeo, porque quanto cada um deles rende mensalmente vai fazer toda a diferença aí para você que quer alocar esse valor ou um menor valor e tem a meta de chegar nos primeiros R$ 100.000, né? E tá pensando em quanto isso vai te gerar de renda passiva, porque cada carteira gera um valor diferente, certo? Então, nesse ano aqui de 2025, a gente está com a taxa Selic aí próximo a 15%, tá, pessoal? Então, a estratégia de uma carteira bem diversificada pode te dar aí mais de R$ 960, por exemplo, por mês de renda passiva. Então, o segredo para multiplicar o seu capital sempre vai ser a diversificação, tá? E esse valor aí ele pode aumentar nos próximos 5, 10 anos. Então, pega o caderninho aí, anota tudo que a gente vai agora começar aqui a análise com os números. Então, primeiro, vamos entender o contexto geral. Hoje, a Selic, como eu falei para você, está aí na casa dos 15% ao ano, a maior nos últimos 20 anos. Então, isso mudou completamente o poder, por exemplo, da renda fixa, porque para você ter ideia, em 2021, por exemplo, a Selic chegou a apenas 2% e hoje ela já equivale a 15%. Então, investimentos conservadores, por exemplo, eles estão pagando aí muito mais do que ações que pagavam ou pagam aí dividendos, por exemplo. A gente consegue ver essa evolução da taxa Selic que, por exemplo, lá em janeiro de 2025, ela estava na casa dos 13,25%, subiu para 14,25% e em março para 14,75% e em maio chegou aos 15% atuais que eu estou falando aqui para vocês hoje. Então, o Banco Central ele fez 7 aumentos consecutivos para controlar a inflação. E é isso que eles fazem para controlar a inflação: sobem a taxa de juros, certo? Porque isso diminui o consumo e faz com que as coisas ali se adequem na economia, tá? Então, isso criou essa oportunidade aí que muitas vezes vai ser única e difícil de ver, realmente é difícil da gente conseguir ver esse patamar de taxa Selic para quem quer viver de renda. Vamos analisar alguns tipos diferentes de investimentos, todos com R$ 100.000 investidos, e para cada um deles eu vou mostrar aqui a renda mensal e a renda anual também que eles trazem e comparar esse valor com o salário mínimo que hoje está na casa dos 1.412. Isso eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2025. Vou começar falando pela famosa poupança aqui, gente, porque sim, ainda tem gente que deixa dinheiro lá na poupança, não é o mais recomendável, tá? Mas às vezes se você está começando ali nos investimentos, ou ainda tem seu dinheiro lá parado, não conhece nada, então eu vou te falar aqui, R$ 100.000 hoje na poupança, rendendo aí na casa de R$ 526 por mês, tá? Lembrando que a poupança, gente, ela acaba perdendo para muitos índices, inclusive para a inflação. Então, se você tem dinheiro na poupança, provavelmente deve estar perdendo dinheiro, certo? Então, esse valor que a poupança está trazendo, ela traz um retorno aí de 6,5% ao ano. Lembra que eu falei que a taxa Selic está a 15? Olha só quanto você está perdendo aí em relação ao seu valor investido. E com esse valor que a poupança está pagando aí com R$ 100.000 lá investidos, você está ganhando apenas 37%
do salário mínimo. É muito pouco, né, gente? Agora a gente pode analisar também a classe dos fundos imobiliários, que é muito odiado e muito amado por muita gente, né? É um ativo que gera bastante discussão, mas os fundos imobiliários, por exemplo, eles estão pagando na casa de R$ 643 por mês. Os fundos imobiliários mais seguros, tá, gente? Eles pagam cerca de 8% ao ano, tá? Que é bem melhor aí que a poupança, mas ainda assim acaba sendo insuficiente em relação ao salário mínimo. Agora, já olhando aqui para a casa das ações de dividendos, por exemplo, a gente vai receber na média de R$ 797 por mês, considerando um yield médio aí bem conservador de 10% ao ano. Então, você consegue aí 56% do salário mínimo, já é alguma coisa melhor aí do que a poupança, infinitamente, né, gente? Mas tem o risco da variação das ações, que é renda variável, então você precisa ver sobre isso antes de investir nesse tipo de ativo e nos fundos imobiliários também. Agora, para aquele tipo de investidor que já gosta de um pouco mais de emoção, a gente tem também os fundos imobiliários aí mais agressivos que podem gerar um maior valor, mas também lembra que o valor está atrelado ao risco. Então, quanto maior o valor, maior o risco também. Então, se a gente pegar aqui fundos imobiliários que têm um yield maior na casa dos 12%, só que são mais arriscados, por exemplo, fundos de papéis, eles acabam pagando aí na faixa de R$ 948 por mês. Então, a gente já consegue chegar com esse valor a 67% do salário mínimo. Uma carteira aí bem balanceada e mista nesses tipos de ativos que eu falei para vocês, a gente vai conseguir uma renda de R$ 873 por mês, misturando bem diferentes ativos, tá, gente? A gente consegue até 11% ao ano com um risco aí bem controlado. E aqui eu vou trazer para vocês aí também algumas estrelas da renda fixa desse ano de 2025, eu não podia deixar de fora, que são os destaques aqui do vídeo. Eu vou trazer para vocês, vamos começar pelo Tesouro Pré-fixado, que está rendendo aí R$ 1.061 por mês com aquele valor de 100 mil investidos. Então ele está pagando aí com taxas na casa de 13,5% ao ano. Então você consegue 75% do salário mínimo com segurança total nesse tipo de investimento. Temos também o Tesouro Selic pagando 1.171 por mês, que acompanha a taxa básica de juros. Então, a Selic com 15%, lá na casa dos 15%, você tem 83% do salário mínimo. E o campeão de todos aqui é o CDB do Banco Médio aí pagando na casa dos 120% do CDI, gerando um total de R$ 1.389 por mês. Então, isso é 98% do salário mínimo. Estamos quase lá na meta. Então, resumindo, eu trouxe aqui investimentos para vocês que variam na casa de R$ 526 com 100 mil investidos até investimentos que trazem aí R$ 1.389 de resultado. Então, nenhum investimento sozinho, gente, conseguiu superar o valor do salário mínimo, mas alguns aí chegaram muito perto. Só lembrando, gente, que a renda fixa, eu falei para vocês que ela acompanha a taxa Selic, então lembra-se que isso é um ciclo de mercado. Hoje a taxa Selic está lá nas alturas, mas em algum momento da economia ela vai voltar a patamares menores, lógico que não a 2%, mas deve variar aí na casa dos 10 a 12%, que é a média histórica aí que a gente puxa, né, nos últimos anos. Então, só ter dinheiro em renda fixa talvez não seja um bom negócio, depende de investidor para investidor, mas no geral uma carteira mista e bem diversificada vai trazer aí bons resultados para você no longo prazo. Mas não pense que eu esqueci e que eu deixei aqui de falar para vocês a respeito da grande pergunta do vídeo, que se realmente 100 mil reais ali dá para viver de renda. Gente, eu fui fazer um levantamento aí dos custos básicos para viver e é óbvio que a gente já sabe que o salário mínimo aí acaba muitas vezes não cobrindo os custos, principalmente para quem tem família, né, filhos e tal. Às vezes para uma pessoa solteira se mora com os pais, né, e tem uma casa própria, de repente até supre ali as necessidades, mas para uma família realmente acaba não dando muito certo. Na média ali eu puxei os custos de uma família ali, a moradia fica na casa dos 1.500, né? Isso varia muito de 1.000 a 1.500, alimentação de 800 a 1.200, transporte 400, saúde, se paga plano de saúde de 300 para cima. Então, gente, acaba fazendo um custo aí mensal, né, de 3.500 por mês, tá? Ou seja, mesmo com o melhor investimento individual como o CDB que eu mostrei para vocês ali rendendo
120% do CDI e trazendo aquela rentabilidade de 1.389, ele cobriria apenas 40% dos custos básicos. Então a conta acaba não fechando. Então a resposta para esse vídeo é que não, gente. Infelizmente, 100 mil reais investidos exclusivamente, eles não vão trazer aí a renda passiva suficiente para você viver de renda. Até porque se eles gerarem lá aquele valor de 1.300 e pouco que eu falei para vocês e você consumir todo esse valor, em algum momento o seu patrimônio vai acabar. Então você precisa ter uma renda que seja suficiente para que lá na frente, quando você projetar aí a sua liberdade financeira, você possa retirar ali entre 0,4 a 0,5 do valor de renda mensal que você ganha dos seus investimentos e o restante investir. Então você precisa fazer esse cálculo certinho para não se frustrar lá na frente. Mas calma, não fica desanimado com essa notícia, porque eu tenho aqui algumas estratégias que podem te ajudar a virar esse jogo aí. A primeira estratégia, gente, é a carteira diversificada de forma inteligente. Então, ao invés de você colocar tudo num único investimento, você pode dividir. Você pode colocar uma porcentagem em renda fixa, você pode colocar uma porcentagem em fundos imobiliários, se você quiser, uma porcentagem em ativos do exterior, por exemplo, que eu não trouxe aqui no vídeo, mas que também dá para fazer. Você pode aportar em criptomoedas, se for um investidor aí um pouco mais agressivo. Você pode aportar também em ações de crescimento ou ações de dividendos. Então, você pode conseguir sim um retorno legal, isso sempre pensando no longo prazo. Lembrando que os investimentos, gente, são sempre pensando no longo prazo. A gente, é uma escadinha que a gente vai construindo aos poucos até chegar naquele nível que a gente deseja. A segunda estratégia é óbvio aqui, mas muita gente pode não saber, é a questão de reinvestir tudo que você recebe de renda passiva por um bom tempo de anos até que você consiga alcançar sua liberdade financeira. Então, você, ao invés de gastar tudo que você recebe ali de renda passiva, você reinveste, ok, gente? Para que assim a bola de neve possa conseguir girar e aí os juros compostos comecem a trabalhar ao seu favor. E só lembrando, gente, 100 mil reais é muito dinheiro mesmo, tá? Pode não ser o suficiente para viver de renda, mas já é um excelente patrimônio e algo aí muito almejado por vários investidores. Então, o segredo é continuar aportando, continuar estudando, continuar economizando sem deixar, é óbvio, de aproveitar a sua vida, mas fazendo com que o seu patrimônio continue crescendo cada vez mais, para que assim você consiga alcançar a tão sonhada aí liberdade financeira. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, qual desses investimentos aí vocês acharam que traz o melhor rendimento no longo prazo. Me contem aqui e coloquem aqui as suas dúvidas, os seus comentários, que eu vou responder cada um de vocês. E não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê e até o próximo vídeo, gente. Tchau!